Queridos, prontos? Apertem o cinto, o apresentador sumiu, não é? Nós estamos aí para falar desse assunto. Hoje a gente cuida de muita gente, a gente lida com muita gente, e hoje a gente vê aí, passa de um século XX, onde o mal do século XX foi estabelecido como a depressão, não é? E esses sentimentos, esses valores na família, todos nós temos necessidades. E isso começa desde cedo, né, Yuri? Exatamente. Penso que isso tem muito a ver com aquilo que a criança recebe dentro de casa. Há uma expressão muito interessante que diz que filho, ele não puxa pai e mãe, ele imita pai e mãe. Então, tem comportamentos dentro de casa que às vezes passam desapercebidos, que as crianças vão absorvendo e passam a contribuir para a formação emocional dela, que é o nosso tema hoje. Então, quando a gente constitui uma família ou pensa numa família, ninguém pensa, ou pensando num casamento, que é o início de uma família, ninguém pensa em confusão, ninguém pensa em discórdia, ninguém pensa em disputa, ninguém pensa em ódio, pelo contrário. Quando a gente vai para um casamento, quando a gente pensa em constituir uma família, a gente pensa em harmonia, a gente pensa em amor, a gente pensa em cuidado. Só que só pensa no bônus, exatamente. Esquece do ônus. Só que a gente sabe que no casamento e na família tem esses percalços também, essas dificuldades. É interessante quando você faz o casamento e você diz para as pessoas que estão casando que elas vão ter alguns problemas, elas riem, né? Você fala assim, você vai descobrir os defeitos dela, e o outro ri, ele nem sabe porque está rindo. Tudo ali é maravilhoso, está apaixonado, está vislumbrando assim, com muito otimismo a vida conjugal. E é uma bênção, sim, é uma maravilha a vida conjugal. Só que também existem algumas coisas que precisam ser cuidadas no casamento e as emoções entram aí, porque cada um traz do seu contexto familiar uma base emocional que precisa ser cuidada, né? Verdade. E o que você vê, Márcia, sobre essa condição aí de herança? Você já está casada há quanto tempo? Como que está? São 26 anos. Ó, tem idade para ser minha filhos. Mãe, gente. Olha que... É que eu casei com 10 anos. Ah, então tá certo. Mas eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Um de 18, um de 21, um de 23. Uma bênção, graças a Deus, todos filhos abençoadores e abençoados. Mas eu acho importante a gente ressaltar, quando você fala de emoções, a questão de definir o que é emoção. Algumas pessoas têm uma ideia que emoção é uma coisa meio piegas, eu ficar chorando na frente de uma novela, e não é. Emoção, a etimologia da palavra vem de movimento, é algo que te movimenta para fora, uma coisa específica do ser humano. Existe uma determinada parte do cérebro que é responsável por essas emoções. Quando ele é lesado, quando essa parte é lesada, existem consequências danosas para o indivíduo. Então, as emoções, elas fazem parte da existência humana e precisam ser formadas, e precisam ser trabalhadas, e precisam ser cuidadas para que a gente possa conviver com elas de uma maneira harmoniosa, né? Igual o pastor Yuri falou, que a gente acha que tudo lindo e maravilhoso, mas na vida, né? Bem-vindo ao mundo, né? Não é. Bem-vindo né? à realidade. No mundo tereis aflições, né? O próprio Jesus falou, porque realmente a gente vai ter aflição. Então, eu acredito que o ganho de uma pessoa é saber lidar com essa emoção, tanto quanto ela é positiva, quanto é negativa. E a família, ela é o primeiro núcleo social que a pessoa tem, é o momento que nós vamos aprender a lidar com essas emoções. E para a gente aprender, precisa que alguém ensine, no caso, os nossos pais. Que hoje, a cada dia, até... Desculpa interrompê-lo, pastor, mas a cada dia é o que nós estávamos conversando mais cedo, os pais a cada dia querem ter menos responsabilidade em estar edificando a vida do filho, e estar ensinando, colocando. Então, essa questão da depressão, nós temos percebido crianças que não condiz, né? Criança e depressão. E são duas coisas totalmente diferentes. E a cada dia a gente percebe que há esse aumento de crianças que têm tido essa questão, né? Por quê? Porque às vezes os pais estão preocupados muito em questão financeira, em ganhar dinheiro, em dar uma situação melhor, e acaba causando esse tipo de marca, né? Uma ferida, né? Na vida das crianças. Preocupam-se com ter
e esquecem Exatamente. do ser. Exatamente. Né? E esses valores, eles devem vir exatamente na formação, como o Yuri falou. Né? Naquela formação lá do casal ainda de namorados. Porque eu vejo que isso é importante. Né? Nós que trabalhamos com a família, então a gente vê que muitos tomam um passo como se fossem levados pela vida, não é? Para o casamento, como se fosse mais um processo da vida que é inerente a todo mundo e as coisas funcionam assim. Mas, na verdade, nós descobrimos que não. Nós precisamos ter consciência. E nem todos estão preparados, por exemplo, para o casamento. A gente vê lá no nosso curso de noivos, lá na oitava também tem um curso maravilhoso. Então, assim, porque pessoas chegam completamente quebradas e acham e fazem, por exemplo, desse planejamento familiar, essa condição de tábua de salvação da vida. E não pode ser assim. Não é verdade, Márcia? É verdade. A senhora já casou uma filha, já casei tem um duas. genro aí bacana, Isso. Homem de Deus. Eu vejo assim, como ele falou, a questão da família, vem de famílias diferentes, né? Então, tem situações que às vezes na sua família que você vê, tem situações que você não gostou de ter passado, e quando casa, a tendência, se a gente não cuidar das emoções, você viveu a mesma coisa. Minha família era assim, então tem que ser assim. Isso aí atrapalha muito a família. Por exemplo, eu sou casada há 34 anos, vou fazer agora dia 15. E talvez eu tenha sido uma das primeiras noivas corajosas, que no dia do meu casamento, na hora das alianças, né, eu cantei para o meu marido, Ruth. Então, Ruth, daquela emoção, né, de coisa. Então, assim, depois que eu casei, a vida começou assim, a ver o peso que eu tinha colocado em mim, né, porque assim, é muito forte, né, o livro Ruth. Então, assim, mas eu falo que a submissão, ela tem que estar sempre junto com a oração. A mulher submissa tem que estar sempre de joelhos. E isso é fundamental no casamento. A educação cristã no casamento é fundamental para os nossos filhos. E não a educação só, você dá a educação cristã e ter aquele ambiente, propiciar um ambiente, aquela atmosfera tem que ser compatível com aquilo que você está ensinando dentro da sua casa. E quando às vezes as coisas não... com a palavra, com certeza. Então, às vezes, quando as coisas parecem que não estão dando certo, que às vezes é choque, né, de criação, enfim, você vai para os pés do Senhor e de uma forma linda, maravilhosa e milagrosa, Deus faz coisas lindas que você, assim... Então, acho que você ter uma família saudável, né, ter essas emoções que são emoções boas, emoções ruins, nas emoções ruins, você tem que estar ali aos pés do Senhor. Isso é fundamental. Uma coisa que a Márcia falou, eu vou jogar a bola para outra Márcia ali agora, porque ela falou da submissão. É a parte inerente à mulher. Que para muitas mulheres, a gente falando isso aqui ao vivo e a cores, muitas mulheres já vão querer pegar lá o chinelo, mandar a panela lá, o bule lá que ela está coando um cafezinho lá agora, nesse dia gostoso aqui. Está chovendo em São Paulo, chovendo aqui em Belo Horizonte, mas está tudo bom, graças a Deus, não é isso? Aí ela vai querer mandar na gente sobre essa questão da palavra submissão. Submissão é diferente de subserviência. Não é isso, meninas? Isso, com certeza. Submissão é um privilégio. É onde a mulher deixa-se ser amada. Ela ensina como ser amada. Ela mostra os caminhos de como ser cuidada e protegida. Verdade. Falei bobagem? Não. Isso. Então, tá vendo, pessoal? Então tem essa definição aí. Guarde bem no coração. Agora, a pergunta, né, a colocação para a Márcia aí, destrinchar para a gente é a seguinte. A mulher, não, você vai ver que vai ficar tranquilo. A Márcia está meio tímida e tudo. Sobrou para mim submissão. Não, pior, você vai falar do papel do pai. E aí, qual é a responsabilidade da figura pai na emoção dentro da casa? Porque ali, a Márcia falou, é a oração, é o cuidado, é o laço afetivo que a mulher estabelece. E a figura do pai? É só essa mesmo de ir, trabalhar, ralar e trazer o dinheiro para dentro de casa? É aquele que assina o cheque só? Olha só, gosto muito de falar sobre a submissão da mulher, é importante e é mesmo. Mas e o outro lado? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? Cristo amou a igreja a ponto de se comprometer com essa igreja, de se entregar a essa igreja, de amar, de cuidar. Então, a função de morrer por ela, a função do pai é essa também.
é cuidar, exercer o seu papel de autoridade. Na estruturação humana, na estruturação infantil, a função paterna, eu não estou falando do pai, mas de função. A função paterna de exercer autoridade, de estabelecer limites, de se colocar, igual você falou, né, de um exemplo, que não é só a criança, não, as pessoas elas veem muito mais do que escutam, né? Então o papel do pai de exercer sua autoridade diante da família de uma maneira comprometida com o amor, firmeza, sem ser aquele autoritarismo, né, violência, que hoje a gente vê muito a coisa pendendo ou para uma permissividade, pode fazer tudo, questão vamos conversar, né? Ou então um autoritarismo que não permite a criança viver suas emoções. Ora, nós temos que sofrer mesmo, chorar, não podemos permanecer em sofrimento, em choro, em derrota, mas há momentos de angústia, de tristeza, de perdas, que os pais precisam acompanhar os filhos, estar do lado deles, ensiná-los a, apesar da perda, conseguir sair vitorioso desse momento. Então, a função do pai nesse momento de ter essa autoridade muito bem organizada, de ter tempo para esse filho, porque é uma outra questão também que hoje, muitas vezes a família está desestruturada por conta da falta de tempo que as pessoas têm de sentar, porque educar gasta tempo, educar você tem que sentar do lado, tem que ouvir, tem que parar, tem que olhar seu filho, tem que conhecer seu filho. Como diria um amigo meu, educar é esquentar a coxa, porque o outro está ali do lado, ali pertinho. E o pai muitas vezes está entregando essa função para outras instituições, sejam escolas, igrejas. Muitas vezes os pais falam, não, a igreja que vai ensinar meus filhos a Bíblia, a valores. Não, isso começa em casa. Então, esse papel dele de exercer o seu papel com autoridade, com amor, com firmeza, é importantíssimo para criar uma criança emocionalmente saudável, que saiba lidar com essas angústias diárias. E o que a gente vê muito hoje, eu estava falando a respeito de criança, eu trabalho na área de educação, é uma coisa que me entristece. Nós temos crianças hoje com 10, 12 anos tomando remédios antidepressivos que muito adulto que eu nunca tomei na minha vida, né? Crianças com essas crises de ansiedade, não é? Deprimidas. Ansiosas, né? Não conseguindo lidar com... Até nas coisas diárias mesmo, uma prova. Quantos adultos têm isso também, né? Tem um conhecimento técnico, profissional, acadêmico, seja ele qual for, mas não consegue lidar com as suas emoções, chega na hora de uma seleção, de uma prova, de um momento, esquece, dá um branco, né? E isso foi lá atrás, que não soube lidar com esse tipo de coisa quando era pequeno, e o pai, naquele momento, não teve a sua função junto com a mãe, né? Lógico, nós estamos falando aqui de uma família, mas de atuar de uma maneira assertiva, sabe? De estabelecer limites, de permitir o outro de falar, de chorar, e de saber o ambiente da casa nem sempre, às vezes, permite-se isso, né? Essa condição de chorar. Às vezes a gente chora mais com os de fora do que os de dentro. E até mais, porque a Bíblia nos fala, a Bíblia nos ensina que nós devemos sorrir com os que se alegram, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que aquela coisa, homem não chora, né? Homem não chora. Vem essas questões míticas aí, né? Jesus chorou, né? Como é que o homem não chora? O homem chora, sim.